Será que Jon Jones vai mesmo se aposentar ou está se autovalorizando? Você não acredita que ele pode estar com medo de Tom Aspinall, de colocar o seu legado em jogo, porque o campeão não defende o cinturão de uma vez? É isso que eu quero entender nesse vídeo com vocês. Só presta atenção, antes de tudo, deixa o like e se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho. Agora sim, bora pra resenha. Pra gente chegar em alguns pontos, eu preciso dar um panorama rápido. Jon Jones foi o rei dos meio pesados, campeão invicto, fez a sua última defesa nesta categoria contra Dominic Reyes em 2020, quando sim anunciou a subida para os pesos pesados, mas viveu uma novela, porque Dana White fez 1001 propostas para o campeão da época dos pesos pesados, Francis Ngannou, mas ele queria exigir salários exorbitantes, um cargo na companhia, virou a cabeça. Dana White não aceitou e ele acabou saindo fora, seguiu o seu caminho. E Jon Jones agora pode estar fazendo a mesma coisa. Ele tem muito mais nome que o Ngannou e ele sim pode exigir aí uma grana preta para fazer essa defesa contra o Aspinall, né? Esse é um dos pontos que eu quis trazer. Jon Jones pode estar seguindo o mesmo caminho do camaronês, exigindo muita grana do UFC, e enquanto o Dana White não bota na mesa, ele segue o caminho dele. Eu já vou trazer uns detalhes aonde que ele se encontra no momento, o que ele está fazendo. Bom, esse é um dos pontos, grana, dinheiro, dinheiro. Isso que o Tom Aspinall também está afirmando, que por ele enfrentaria Jones onde ele quisesse, a hora que ele quisesse, mas que ele acha que o que está empacando a luta de ser confirmada é grana, isso que ele aponta, né? Bom, esse é um dos pontos que eu também aponto. O que vocês acham? Jon Jones, nessa altura do campeonato, está precisando de grana? Pode ser que ele queira fazer a luta da aposentadoria e pedir aí uns 50 milhões de dólares, sei lá quanto vocês imaginam. Comentem aqui embaixo se vocês acham que pode ser grana. Então, Jon Jones conquistou o cinturão dos pesos pesados em março de 2023. Em julho de 2023, Tom Aspinall nocauteou Marcin Tybura. Os haters começaram a dar uma cutucada, incomodar o Jon Jones lá, né? E ele normalmente responde. E na época ele disse o seguinte: todo mundo é o próximo até eu os vencer. E todo mundo se pergunta, quem é esse cara? Antes, o Ciryl Gane era considerado o futuro do MMA, o melhor do jogo de pés, o peso pesado mais rápido que existe, o mais atlético. Agora, ninguém sabe quem ele é. Jon Jones pegou pesado nessa resposta aos haters quando disseram que o Tom Aspinall seria o próximo, assim como também diziam que o Gane era o próximo até ele passar o carro e ninguém mais saber quem é. Então veja bem, ele se incomodou com os haters e com o Aspinall. Não foi o Aspinall provocando ele. Esse é outro ponto que eu trago. Lembram na introdução que eu falei, será que Jon Jones pode estar com medo de Tom Aspinall, de colocar o seu legado em jogo? Tom Aspinall já vinha incomodando um pouquinho. Então esse é outro ponto que eu levanto. Vocês acham que o Jon Jones, com toda essa carreira, com esse legado, pode estar com medo de perder para o Tom Aspinall? Poxa, se não perder, melhor ainda. E se ele não quiser enfrentar o Tom Aspinall por dinheiro nenhum, ele não fica devendo nada, o cara não precisa provar nada para ninguém. Foi o rei dos meio pesados, bateu em todo mundo, inclusive numa seleção de brasileiros, né? Maurício Shogun tomou o cinturão, Lyoto Machida, Vitor Belfort e outros nomes que eu não vou lembrar agora para falar, Glover, eu acho que ele passou o carro também. Isso tudo realmente nos deixa confusos, parece novela mexicana. Há exatamente uma semana, quando Dana White anunciou Charles do Bronx versus Topuria pelo cinturão dos leves no UFC 317 e Du Plessis defendendo o cinturão dos médios contra Chimaev no UFC 318, ele foi questionado pelos fãs se a luta entre o Jon Jones e o Aspinall iria acontecer ou não. Pediram uma definição e ele foi taxativo. Calmem, nos próximos dias essa luta será anunciada. Então o senhor Dana White está brincando com a cara dos fãs? Qual é? Tá blefando? Porque Jon Jones está na Tailândia gravando um reality show russo e ele fez postagens lá em tom de brincadeira, curtindo uma música, tomando uma aguinha de coco, realmente em ritmo de férias. E os haters foram lá catucar ele. Poxa, desse jeito você vai ser destituído do cinturão. E ele, de bate pronto, como sempre, gosta de colidir aí com os haters, respondeu: ter meu cinturão tomado? Eu pareço o tipo de pessoa que me importa com coisas desse tipo? Vocês estão latindo para a árvore errada. Eu comuniquei ao UFC os meus planos há muito tempo. Não faço ideia porque eles ainda não compartilharam isso com vocês. Então essa foi a reação, a resposta de Jon Jones aos haters, então deixando a gente pensativo. Realmente ele está aposentado mesmo? Se o Jon Jones tivesse prestes a lutar, a aceitar um desafio contra o Aspinall, ele é um cara metódico, um cara que gosta de se preparar. Lembram que ele deveria enfrentar o Stipe Miocic em novembro no Madison Square Garden, em novembro de 2023, ele machucou uma musculatura do peito, precisou adiar a luta, enquanto ele não ficou 100% treinado, ele não marcou a luta.
aconteceu só em novembro de 2024, no mesmo Madison Square Garden, que ele acabou vencendo o Miocic, manteve o cinturão dos pesos pesados e o Miocic pendurou as luvas, o bombeiro de Cleveland, grande história no UFC. Enquanto isso, do outro lado, o Espinol estava correndo por fora, né? Venceu o Tibura lá em julho de 2023, como eu falei, no final daquele ano nocauteou o Sergei Pavlovich na conquista do cinturão interino. Não sei se ele não é o único na história que fez uma defesa do cinturão interino já em 2024 contra o Curtis Blades, e tudo isso aguardando por uma definição de Jon Jones defender ou não o cinturão linear, né? Mas e aí, na opinião de vocês, qual desses 3 pontos que eu abordei definem o atual momento de Jon Jones? É grana que ele quer, uma bolsa milionária para defender o cinturão? Está com medo de Tom Aspinall de manchar o seu legado? Ou ele está aposentado e só a gente que não sabe? Então, comentem a opinião de vocês aqui embaixo, é muito importante. E claro, ao final, deixe o like, se inscreva no canal. E se não for pedir demais agora que foi liberado pela regra do UFC, cotovelada norte-sul, desce no botão hypar, que assim o YouTube entende que você está gostando e distribui para mais gente assistir. Beijão no seu coração e até o próximo.